Olá pessoal, vamos embora para o nosso segundo bloco de licitação. Licitação é um tema extenso, muito extenso. Licitação é muito extenso. Mas vamos lá, sem perda de tempo, existe dentro da licitação, existe um assunto que é, digamos assim, a dor de cabeça do concurseiro. De fato é. Até para explicar é complicado, mas eu vou tentar utilizar uma linguagem muito simples para você compreender. Porque existem os chamados tipos de licitação e existem as modalidades de licitação. Aí eu vou explicar de uma forma bem simples. Se for dar uma olhadinha na lei, você se confunde todo. Por isso que eu preciso explicar. Tá certo? Então vamos lá. Tipos de licitação, tá aqui na tela. Olha só. Nós temos tipos de licitação e modalidades de licitação. Cuidado. Quando eu falo em tipos de licitação, eu estou falando em critério de julgamento da licitação, como o administrador irá julgar as propostas. Então, quando eu falo em julgamento, são os tipos de licitação, diferentemente das modalidades de licitação. Quando eu falo em modalidades de licitação, eu estou falando em várias situações específicas, vários procedimentos licitatórios diferentes. Quando eu falo em tipos, julgamento. Quando eu falo em modalidades, eu estou dizendo como a licitação deve ser. Ou seja, procedimento. E o que é procedimento? É a concatenação dos atos. É como os atos administrativos serão colocados dentro daquela espécie licitatória. Tá certo? Então, volto a repetir, estou sendo aqui bem enfático para dizer a vocês, quando eu falo em tipos, falo em julgamento. Quando eu falo em modalidades, eu estou falando em procedimento licitatório. Tá bom, gente? Muito cuidado nesse ponto. E aí, quando falamos em modalidades, nós temos, por exemplo, como modalidades, nós temos tomada de preços, concorrência, convite, concurso, leilão e pregão eletrônico. Essas são as modalidades. Quando nós falamos em tipos de licitação, né, que são 4 critérios, tá certo? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. Quando eu falo em tipos, eu falo em julgamento. Se eu falo em julgamento, é como o administrador, como o órgão que está licitando, ele irá julgar as propostas. Vamos ver logo de início os tipos de licitação. Ou seja, menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. Para que a gente possa passar posteriormente para as modalidades licitatórias. Vejam, quando eu falo em menor preço, aqui eu estou dizendo que o julgamento do administrador vai ser justamente o menor preço. O artigo 46 da Lei 8.666, ele vem trazendo aí a reserva do melhor preço para compras. Então, quando a administração quer comprar, ela pode colocar como julgamento o menor preço. Tá certo? Esse tipo, claro, é utilizado pela administração pública quando não se tiver nenhuma característica especial ou quando as características especiais são definidas como requisitos mínimos para a contratação. Então, quando eu falo em menor preço, é quando houver necessidade de compra de características gerais. Eu até vou trazer um exemplo aqui hoje sobre compra de carro, por exemplo. A administração quer comprar um carro. E aí, carro, você tem várias fabricantes. Para a administração pública, se um carro da Ford 1.0 com ar-condicionado vier, ou se um carro da Chevrolet 1.0 vier, ou da Volkswagen 1.0 vier com ar-condicionado também, para a administração pública independe de qual montadora, de qual licitante virá. Independe, vai ser um carro 1.0 com ar-condicionado. Nessas hipóteses, a gente está com a possibilidade de fazer o julgamento pelo menor preço,
quem der o melhor preço. Interessante isso aí, né? Interessante esse julgamento licitatório, claro, obviamente atendendo os requisitos que o próprio edital estabelecer. Tá bom, gente? A outra modalidade que existe, vimos aí menor preço, né? Menor preço, que é a proposta de melhor preço que tiver com melhor preço. Melhor técnica. Quando eu falo em melhor técnica, eu estou falando em qualidade do produto. Quando eu falo em licitação de melhor técnica, esse critério de escolha, o critério de julgamento será pela qualidade do produto a ser adquirido ou mesmo do serviço a ser prestado. Quando se opta por esse tipo de julgamento, estaremos diante de serviço de natureza intelectual ou serviço de informática. Isso está previamente prescrito no artigo 46 da Lei 8666. Tá certo? Obviamente que quando nós temos essa técnica aí de melhor técnica, essa seleção vai ser pela qualificação do produto. Tá certo? Importantíssimo a gente compreender isso. Mas também existe a outra situação, que é a de técnica e preço. Aqui será feita uma análise de preço, bem como uma análise da qualidade do bem ou serviço. Temos aquele misto, né, dos dois anteriores, dos dois critérios anteriores, tanto preço quanto qualidade. Aqui vai se fazer uma apuração para ver o melhor preço e a melhor qualidade ofertada. Para finalizar, os 4 tipos de licitação, nós vimos que os tipos de licitação... Opa, desculpa aí, gente. Nós vimos que os tipos de licitação servem para julgamento, tá certo? Quando o administrador vai julgar qual proposta irá se sagrar vencedora. E como último tipo, nós temos o maior lance. Quando eu falo em maior lance, eu estou falando de venda. Vai ter que se vender. Quando se vende, o julgamento, a regra é o maior lance. Quem paga mais? Claro! Então, se eu quero vender um imóvel da União, por exemplo, é melhor vender para quem pagar mais. Não é isso? Com certeza! Então, quando falamos em julgamento que se refira ao maior lance, eu estou falando em alienação, tá certo? De bens e de direitos. Obviamente que é apropriada para uma modalidade específica, né, de licitação, que é a modalidade de leilão. Tá bom, gente? Então é muito apropriada para o leilão, o maior lance, o julgamento maior lance é muito apropriada para a modalidade leilão. Tá certo, gente? Então, eu trouxe um exemplo aqui para que a gente possa dar uma olhadinha para vocês entenderem como é que é feito o sistema. Digamos que no ato convocatório, olha só para o caso prático, de olho na tua tela, no ato convocatório, a licitação é para comprar um veículo 1.0 com ar condicionado. No edital está prescrito de forma específica o menor preço. Então vejam que a licitação, olha só, o ato convocatório é para comprar um veículo 1.0 com ar condicionado. O único requisito qualificativo é o ar condicionado do carro 1.0, tá certo? Então vamos lá. Primeiro licitante, olha só o que diz. O primeiro licitante ofereceu um Fiesta 1.0 com ar no valor de 30 mil. O segundo licitante ofereceu um Gol 1.0 sem ar condicionado, 23 mil. O terceiro licitante ofereceu um Argo 1.0 com ar condicionado, vidro elétrico e direção hidráulica no valor de 30 mil. Aí pergunto a vocês, quem deverá ganhar essa licitação? Aí talvez você olhe logo para o preço, né? Opa! Olha o preço. O segundo licitante, Johannes. O segundo licitante deve ganhar. Não. O segundo licitante ele não pode ganhar. Na verdade, o segundo licitante será desclassificado. Ele não poderá ganhar por uma razão específica, porque o objeto que ele ofereceu é sem ar-condicionado. Ele fugiu do instrumento convocatório. Então ele ofereceu um objeto diverso daquilo que está previsto no instrumento de convocação.
tá certo? Então o segundo licitante está fora. Se o segundo licitante está fora, aí vem o problema. Quem é que vai vencer? O primeiro ou o segundo, ou o terceiro? O primeiro trouxe um Fiesta 1.0 com ar-condicionado de 30 mil, no valor de 30. O terceiro trouxe um Argo com ar-condicionado e disse, olha, eu ainda dou de lambuja o vidro elétrico. E também ainda dou mais. Dou a direção elétrica. Olha só, menino, os olhos podem crescer. Opa, é melhor esse aqui que está dando muita coisa. É melhor esse aqui. Só que, na hora do julgamento, o administrador ele vai ter que observar o critério para o julgamento. Que esse critério é o de menor preço. Vejam, aqui estamos diante de uma situação específica em que o critério é de menor preço. Não é de técnica e preço, é de menor preço, tá certo? Menor preço. Se quisesse ver a qualificação e o preço, botasse técnica e preço, mas aqui é só menor preço. Então, no caso, houve aqui um empate no que se refere, ao instrumento de convocação. Porque o instrumento de convocação não pediu mais qualificações do veículo, só pediu um carro 1.0 com ar. Pronto, acabou-se. Quem oferecer 1.0 com ar vai ganhar quem tiver o menor preço. No caso, houve um empate. E, Johannes, é possível haver empate numa licitação? Claro que é possível. Claro que é possível haver empate. E se houver empate, faz o quê? É como um jogo de futebol, meus amigos. Vai para os pênaltis. Não, brincadeira, não é isso não. Mas vai ter que desempatar. Vai ter que desempatar. E como é que desempata? A Lei 8666, ela traz aí a situação do desempate. Vamos ver? Vamos ver a questão do desempate? Olha só, desempate na licitação. A lei ela estabelece critérios sucessivos de desempate. Ou seja, a lei estabelece vários critérios que podem acabar com um empate existente num processo licitatório, tá certo? São regras objetivas. Então, se houver empate, né, o administrador quem vai dizer, opa, eu prefiro esse. Não. Existem critérios objetivos na própria lei. Vamos ver quais são os critérios? Olha aí o que diz o parágrafo 2º do artigo 3º. Olha só. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Opa! Produzidos no Brasil. Nesse caso, os dois são, né? Então, mantém o negócio. Mantém o empate. 2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Opa! As duas são empresas registradas no Brasil também. Né? Tanto a... Não lembro nem qual foi os carros. Deixa eu ver aqui quais são as fabricantes, né? Vamos voltar aqui para ver as fabricantes. A primeira é da Ford e a terceira é da Fiat, né? Uma americana e a outra italiana, mas que possui empresa aqui no Brasil, significando dizer que também continuam empatadas nesse quesito. 3. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. Também mantém, também. 4. Produzidos ou emprestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitar da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Creio que essas duas também mantêm essa regra, tá certo? Então, desse ponto do parágrafo 2º, nesses pontos do parágrafo 2º, elas são iguais. O empate continuou. E agora, Johannes? Não tem problema, a lei traz solução. Se caso essas regras aí sucessivas não solucionem a situação, temos o outro parágrafo que trata sobre isso, tá certo? Vamos ver o que diz o parágrafo 2º, não do artigo 3º, mas do artigo 45. Veja, no caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados,
vedado, proibido qualquer outro tipo de processo para escolha do licitante. Tá certo, gente? Muito, mas muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, obviamente, isso é importantíssimo saber, sobretudo, saber os tipos de licitação. Só para que a gente não perca a noção, nós temos 4 tipos de licitação. A saber, melhor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. São os 4 tipos licitatórios, ok? Vimos cada um deles, explicamos e agora passemos para um dos pontos mais difíceis dessa matéria, que é justamente o procedimento. Ou seja, quando eu falo em procedimento, eu falo em modalidades licitatórias. Então, as modalidades licitatórias, elas subdividem-se em 7, mas no nosso edital só se prescreve 6, tá certo? Então, só iremos abordar as 6. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha? Modalidades licitatórias. Vamos ver as 6, né? Que são as importantes para a gente. Nós temos a concorrência, a tomada de preços e o convite. Concurso, leilão e pregão. Essas 3 primeiras estão muito ligadas em razão do valor. O que vai diferenciar uma e outra é o próprio valor, tá certo? O que diferencia a concorrência da tomada de preço para o convite é o valor. O que vai diferenciar o concurso do leilão para o pregão eletrônico vai ser o próprio objeto, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E, claro, existem 3 leis de referência, né? Referente a esses temas aqui. 3 leis de referência que eu vou colocar aqui para vocês verem, ok? Olha só, a Lei 8666, ela vai tratar de 5. Essa lista aqui, ela é exaustiva. Então, não pode ser criado na Lei 8666 nenhuma outra modalidade licitatória. Tanto é que, quando quiseram criar outra, fizeram outra lei, a 10.520, de 2002, que criou o pregão. Então, essas 6 é que são as importantes. Tá certo, gente? A Lei 866 traz a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. A Lei 10.520 vai trazer o pregão eletrônico. Existe uma outra modalidade que se chama consulta, mas consulta só quando aprova o edital do concurso cobrar. É muito raro cair, está na Lei 9.472, é incomum cair ter uma prova com esse tipo não, já ia errando lá. Essa modalidade, esse procedimento licitatório, tá certo? Porque tipo é julgamento, né? Pra gente não confundir as expressões. Tá bom, gente? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Ok? Então, vamos lá. Para que a gente possa ir continuando, vamos ver a definição de valor toma por base a amplitude de competição garantida em cada espécie licitatória. Veja aqui na concorrência, contratações são para contratações de grande vulto, pois não há qualquer limite de competição, sendo aberta a participação de quaisquer pessoas. Então a concorrência é a mais ampla que existe. Concorrência maior que nós temos. Então o maior procedimento licitatório que nós temos chama-se concorrência. Então são para contratações de grande valor. E aí qualquer pessoa pode se habilitar para concorrer. Qualquer pessoa. Diferentemente na tomada de preços. Tomada de preços é para os licitantes que já estão cadastrados no órgão ou até mesmo alguns que queiram se cadastrar, tá certo? E aí podem se cadastrar, tá bom? Agora, o importante é saber o seguinte. O importante é saber o seguinte no que se refere à tomada de preço. Existe a necessidade de limitação de valor em suas contratações. Na tomada de preços, o valor
ele medeia, ou seja, está no meio entre a concorrência e o próprio convite. O convite são para os valores menorzinhos. Por essa razão, no convite existe uma restrição maior no que se refere à participação dos licitantes. Somente os convidados ou até mesmo os cadastrados que se interessarem com antecedência mínima de 24 horas é que poderá participar, obviamente, da espécie, né, procedimental de licitação chamada convite. O convite, aliás, é tão simples que não se faz nem edital por ele. Não é edital que nós vimos. O instrumento convocatório do convite é a carta convite, tá certo? Então, o instrumento convocatório do convite é a carta convite. Outra importante informação: não se pode criar novas modalidades de licitação, nem misturá-las. Não, a lei já atribui cada situação específica vai ser uma modalidade de licitação, tá bom? Nem pode fazer fracionamento do objeto ou fracionamento da licitação. Então, obviamente, por um exemplo, eu quero contratar quero fazer determinada obra. E a obra, ela no conjunto como completo, ela seria pela concorrência. Mas só que eu não queria que a concorrência, porque daria para todo mundo participar. Eu queria dividir uma etapa da obra, fazer em 2 etapas a obra. A primeira etapa e a segunda etapa. Fazer uma licitação para a primeira, depois fazer uma licitação para a segunda etapa. Aí eu, em vez de fazer concorrência, por exemplo, eu faria uma tomada de preços. Isso pode? Não. Isso é proibido. Isso é desvirtuamento do que a lei determina. Agora, obviamente que, por um exemplo, se para aquela determinada situação a lei prescreve a possibilidade de convite e eu quiser fazer a concorrência, eu posso. Posso, porque quem pode o mais, pode o menos. Então, se no convite eu tenho mais liberdade de ação e se eu quiser colocar mais restrições para poder ampliar, eu posso. Então, num convite, eu posso, se eu quiser, transmudar para uma concorrência, mas o contrário não é possível. Eu não posso pegar uma situação que é da concorrência e colocar para um convite, porque o convite, as regras são mais simples, tá certo? Não tem tanto controle. Então, por essa razão, eu até, para explicar isso aí, eu coloco em pratos. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu coloco para poder vocês entenderem. Olha, o convite cabe na tomada de preços, o prato do convite cabe na tomada de preços, como o prato do convite cabe na concorrência. Mas o prato da concorrência não vai caber no convite, nem vai caber na tomada de preços. Significando dizer que, se a situação prescrita permite o convite, eu posso fazer pela tomada de preços, ou eu posso fazer pela concorrência. O contrário não se aplica. Tá bom? Então vamos, de forma bem específica, nós vamos ver a concorrência. Vamos lá. Ver a primeira situação, a primeira hipótese, que é a concorrência. Olha só, a concorrência ela é adequada para contratações de grande vulto, sem limite de ingressos, ou seja, sem limite de participantes. O procedimento da concorrência é muito amplo e abarca todas as fases licitatórias. Então, qual é o procedimento mais amplo de licitação que existe? É na concorrência. Justamente porque o valor também é mais alto, né? Então, o procedimento da concorrência é um procedimento mais rigoroso. Não se pode pular etapas na concorrência. Então, a concorrência possui um procedimento muito rigoroso. E aí, é preciso decorar isso aqui, tá certo? A gente não pode passar sem decorar isso aqui. Quando falamos em concorrência, a diferença entre a concorrência, a tomada de preços, e o convite vai ser o valor. A diferença entre as três vai ser justamente o valor. Enquanto na concorrência, as obras e serviços de engenharia que forem acima de R$1,5 milhão deverão ser pela concorrência, e os bens e serviços que não sejam de engenharia
irão pela concorrência se passarem de 650 mil, os outros vão ser valores menores. Deu para entender, gente? Então vejam, quando tratamos de concorrência, se for serviço de engenharia, se a gente sabe que a obra vai custar mais de R$1,5 milhão, tem que obrigatoriamente ser pela modalidade de concorrência. Agora, se não for obra de engenharia, for qualquer outro tipo de obra ou serviço, e se o serviço custar mais de 650 mil, também terá que ir pela concorrência. Não pode ir por outro. Tem que ser concorrência, cujos procedimentos são mais rígidos. Vimos que não pode substituir concorrência para a tomada de preço nem para, obviamente, o convite. Tá certo? Agora, tem uma situação específica. Alguns pontos que não dependem de valor. Sempre vão ser pela concorrência. Quais? A alienação ou aquisição de imóveis pela administração pública, contrato de concessão de serviço público, concessão de direito real de uso, contratos de obras celebrados por meio de empreitada integral e as chamadas licitações internacionais, que hoje é uma modalidade que tem se aplicado muito nas licitações internacionais. Tá bom? Tomada de preços. Tomada de preços é a próxima modalidade licitatória. Olha cá, quando eu falo em tomada de preços, a tomada de preços ela é possível para contratos de valores médios. A regra é que só podem participar da licitação por tomada de preços os licitantes inscritos em um cadastro público. No entanto, são admitidos ainda os interessados que atendam às condições de cadastramento até o terceiro dia anterior ao do recebimento da proposta. Então, é por isso que é possível, além dos que já estão cadastrados no órgão, receber outros que queiram se cadastrar até 3 dias antes ao recebimento das propostas. Tá certo? No caso da tomada de preços, o cadastramento ele é obrigatório, é importantíssimo e obrigatório. E isso dá mais celeridade no procedimento, tá certo? Então, o cadastro ele vai funcionar como uma habilitação prévia. E esse cadastro, ele tem validade dentro do órgão público por pelo menos 1 ano, tá certo? Então, aí, obviamente, depois de 1 ano tem que ficar renovando os cadastros, tá certo? Se eventualmente o órgão público indeferir o pedido de cadastro, aquele cadastro antecipado para poder participar das licitações, é possível o manejo recursal, o recurso administrativo. Tá bom? Aí, o que vai diferenciar é o preço. Nas obras de serviços de engenharia, até R$1,5 milhão. Vejam que na concorrência é acima de R$1,5 milhão. Aqui é até R$1,5 milhão. Já os bens civis que não sejam de engenharia, até R$650 mil. E aí a gente tem aqui um planozinho mental, né, para vocês entenderem. Tomada de preços para os previamente cadastrados ou para quem atende condições para cadastramento até 3 dias antes do dia do recebimento das propostas. Tá bom, gente? E o convite, para a gente finalizar essa aula, porque a aula de licitação a gente vai dividir em 2, tá certo? Temos essa primeira aula de licitação, teremos uma segunda aula de licitação para poder concluir o assunto de licitação, que é vastíssimo, extenso, é um dos maiores assuntos de direito administrativo. E o convite, ele é mais adequado para contratos de valores pequenos, tá certo? Contratos de valores, claro, muito pequenos. O convite vai servir para valor até 150 mil e, se for de engenharia, se não for de engenharia, até 80 mil. Não haverá elaboração de contrato. Não haverá elaboração de edital, será uma carta convite. E a participação do certame vão ser apenas convidados, tá certo? Sejam eles cadastrados ou não, não precisa de cadastro. O administrador vai enviar o convite, 3 convites pelo menos. No mínimo 3, tá certo? Salvo comprovada a restrição de mercado. Então, vejam que aí se ficar comprovada que o mercado não tem condições de atender aquela solicitação, é possível que apenas 2 convidados compareçam para esse tipo licitatório,
tá bom? E aqui a gente tem uma regrinha também, né, para poder um mapinha mental, né? O convite é para cadastrados ou não cadastrados. A publicidade do convite é uma coisa interessante, porque a publicidade não precisa publicação em diário oficial, basta, por exemplo, um mural, no mural do órgão público pode ser feito, tá certo? Então, claro que o convite é uma modalidade muito mais simples, tá bom? Para você que quer decorar, eu trouxe até, ó, o instrumento convocatório é a carta convite, o mínimo de 3 convidados, mas é possível a exceção. Mas para você que quer decorar, tem aqui a tabelinha, essa tabelinha importantíssima, tá certo? Se tratando de obras civis de engenharia, concorrência acima de 1,5 milhão, tomada de preços até 1,5 milhão e convite até 150 mil. Demais licitações, concorrência acima de 650 mil, tomada de preços até 650 mil e convite até 80 mil. Tá bom, gente? Então assim a gente encerra as três primeiras modalidades de licitação. Encerramos essa aula de licitação. Na próxima aula começaremos com concurso. Daqui a um pouquinho, resolução de questões.